Boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Obrigado, boa tarde. Obrigado, viu? As pessoas que conseguiram, né, sair dos seus empregos, dos seus trabalhos, estar aqui hoje, nesse dia de luta, nesse dia de enfrentamento, nesse dia de começar, né, de fato, a mostrar o tamanho e o valor da cultura e da nossa mobilização nessa luta pelo 1%, né, para a cultura. E antes disso, é importante a gente trazer um contexto, né, de como é a cultura em nossa cidade, né? Como já foi dito aqui pelos pares, né, os nossos cidadãos riopretenses, e aqui estão vereadores nos representando, nessa dinâmica de luta sobre o orçamento e sobre o espaço da cultura de fato, né? A gente teve uma grande luta que vem desde, né, de gerações e gerações, e essa luta se organiza em, primeiramente, ter um conselho, e por mais que o executivo, né, tentou aí colocar um conselho consultivo, a gente se mobilizou e o nosso conselho ele é deliberativo. Eu estou hoje terminando a gestão enquanto presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas a gente olha para trás e a gente vê o tanto que a gente conquistou com tão pouco e o quanto ainda há para a gente conquistar. E nessa dinâmica, a gente tem muito claro, desde as criações de regimento, as questões de formulação de plano municipal, de fundo municipal de cultura, os ajustes de chamamentos públicos, de editais, as formas que para nós, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, são melhores, mais acessíveis, né? As estruturas emergenciais, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, e todas as lutas que a gente ainda está, né, no fronte, que a gente ainda está construindo e a gente ainda está formatando, né? A gente tem aí em breve a conclusão do plano de ação da Lei Paulo Gustavo. E dentro disso, de todas as nossas ações enquanto conselho, né, a gente constitui o Sistema Nacional de Cultura. Então a gente teve, pelo próprio prefeito Edinho Araújo, em 12 de julho de 21, até corrigindo, em 2017, a assinatura, né, o nosso município ele é signatário do Sistema Nacional de Cultura, que é um sistema que ele organiza, né, que cada cidade que assina tem que ter um órgão gestor da cultura, em Rio Preto é a Secretaria Municipal de Cultura, um Conselho Municipal de Políticas Culturais, que aqui nós estamos, a gente tem um Fundo Municipal de Cultura, a gente realizou, né, as conferências municipais de cultura. Essa assinatura foi em 14 de dezembro de 17, então de lá para cá, as nossas lutas são tantas, são várias e a gente permanece. E a gente não consegue organizar, a gente não consegue fazer uma gestão se a gente não consegue planejar. Então aqui eu até volto uma casa atrás, antes de focar no nosso maior empecilho, no nosso maior desafio, que é o orçamento, que é quando a gente reflete sobre a gestão pública e quando a gente reflete sobre a gestão em qualquer espaço. A gente precisa ter esse lugar do planejamento. E é impossível planejar se a gente não tem orçamento, se a gente não sabe com quanto a gente vai contar ou com quanto a gente pode fazer, né, uma perspectiva de ação para a cultura. Então, dessa forma, né, até o presente momento, a cultura ela sobrevive de suplementações. O orçamento que tem direcionado para a cultura, ela paga minimamente as estruturas de convênio, os contratos fixos, e a gente tem um edital de fomento, que é o Prêmio Nelson Seixas, com valores que não é possível, né, contemplar toda a diversidade da cultura em nossa cidade. Então, a gente não consegue ter essa visão macro dos planejamentos e da gestão organizada. Então, dessa forma, a gente tem como ponto central a necessidade dessa reflexão sobre o orçamento. E aí, quando a gente vem aqui, a gente vê essa casa lotada, várias pessoas, a gente vê a importância da participação social em todas as etapas da discussão pública. Desde as audiências para o orçamento, que foi gerida pela Secretaria de Planejamento, na qual a gente só teve até então o resultado das audiências presenciais, onde a cultura foi um eixo prioritário, né, para a LDO e para o orçamento, e a gente teve a audiência virtual, eletrônica, pelo formulário. Esse a gente ainda não tem o resultado, mas eu tenho certeza em afirmar que a cultura também vai ser prioritário nesse eixo. E dessa forma, como a gente avança, né, nessa discussão sobre planejamento, sobre orçamento e como a gente consegue efetivar, né, as necessidades e os anseios, a gente olha e vê a cultura o tanto quanto sofreu pela pandemia
Então, a gente teve diversos problemas e tão difícil quanto foi na época pandêmica, a retomada continua sendo complexa, a retomada continua sendo difícil. Então, nesse momento, a gente olha e a gente vê um conselho que cada vez mais ele abraça a diversidade, onde a gente tem as casas de matrizes africana, onde a gente tem o folclore e a cultura popular, as organizações sociais, o patrimônio cultural, a população negra e os povos originários, os segmentos da promoção cultural, dos festivais, dos eventos, Sistema S, territórios, as universidades e os segmentos artísticos, né? Quando a gente fala, né, de cultura, muitas vezes a gente reduz a parte artística e a cultura, na verdade, ela é tudo. É a identidade do nosso povo, é a identidade de São José do Rio Preto, onde a gente contempla as artes plásticas, visuais, design, o artesanato, o audiovisual, o cinema, os artistas de rua, o carnaval, a cultura LGBTQIAPN+, a cultura urbana, a arte de rua, hip hop, dança, movimento, fotografia, multimeios, literatura e livro, moda têxtil e gastronomia, música, teatro e arte circense. Isso tudo para dizer, né, que é necessário investimento em formação, em produção, em circulação, em difusão. Nós, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, seguimos articulados, seguimos na interação e buscando cada vez mais essa conscientização. A cultura em nossa cidade ela vem sendo mantida nos valores mínimos de orçamento. Pelo segundo ano, a projeção é de 0,35%. É impossível fazer gestão, é impossível planejar, é impossível trazer a população, salvar as nossas crianças e adolescentes com os programas de formação. E a gente tem de uma forma muito clara o direito cultural. Como que é esse olhar para a cultura? Como é as nossas escutas? Como a gente administra? Então, é necessário que seja entendido que a cultura, ela também é educação, que a cultura também é saúde, que a cultura, ela também é segurança pública, que a cultura também é trabalho e emprego, que a cultura, ela traz economia. A cada R$1 investido em cultura, retorna R$11,80. A gente tem dados que em 2020 a economia criativa, ela movimentou 3,11% do PIB nacional. Isso é uma riqueza de 230 bilhões. Isso supera a indústria automobilística. Então, a cultura, ela é necessária, ela é fundamental, ela é um direito garantido em nossa Constituição. E quando a gente olha a transformação social que a cultura possibilita, a gente vê esse papel de educação e muitas vezes de um processo reeducativo, de um processo ressocializador. Então, se a gente não tem um projeto de formação, os núcleos municipais de arte, que a gente luta para que tenha nas 10 regiões de Rio Preto, a gente perde esse jovem, esse adolescente para o tráfico. A gente perde esse jovem, esse adolescente para índices e estatísticas de morte. Então, a nossa luta é uma luta social. Ela é uma luta que ela interage com diversas outras secretarias. E na nossa busca, né, a gente se debruça, a gente vai estudar, porque para nós não são termos fáceis, PPA, LDO, LO. A gente vem de diversos segmentos, de diversas vivências, de diversas dificuldades, e a nossa formatação, a nossa formação nos possibilita pela luta, pelo suor, pelo sangue, em nome de gerações que vão vir. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Mas a nossa luta no hoje é para que a gente possibilite futuros melhores, para que a gente possibilite uma cidade, uma Rio Preto em toda a sua dimensão, nos centros, na periferia, nos novos bairros que assim virão, porque a cidade cresce, mas o orçamento da cultura não. Então existe um desequilíbrio, existe uma defasagem que a gente precisa olhar, que a gente precisa discutir. O orçamento da cultura é uma luta que a gente já coloca como 1%. A gente não vem aqui pedir 2, pedir 3, é 1%. Essa luta é o mínimo. Quando foi feita a assinatura, como eu mencionei, o Sistema Nacional de Cultura, ele preconiza 1%. Então é com base nessa preconização que a gente está lutando por 1%. E lá em 2021, quando a gente foi estudar o PPA, era o primeiro ano do mandato do atual governo, o prefeito Edinho Araújo, a gente pensou, não, vamos escalonar, vamos fazer de uma forma que seja possível para a gestão pública. E a gente propôs 0,37, 0,5, 0,75, 1%. Mas não foi aprovado.
não teve esse valor. Então, quando a gente escuta que tem uma atenção para a cultura, que tem um valor para a cultura, quando o executivo diz isso, a gente reflete. Aonde está esse valor para a cultura? Aonde está esse olhar de fato para a cultura? Se o nosso orçamento, o orçamento que possibilita esse resgate, esse orçamento que possibilita essa intersecção com as demais pastas, essa necessidade que a gente tem de envolver cultura, educação, saúde, segurança pública, aonde que está? A gente não vê isso se concretizar. Então a gente sempre reflete sobre os direitos culturais e sobre a necessidade de Rio Preto, da nossa cidade, do tamanho que ela está, que ela tenha de fato esse 1%. Quando a gente olha para o lado, para a nossa região, a gente tem Presidente Prudente com 2% do orçamento. A gente não tem que se comparar, claro que não, mas a gente tem que se inspirar em modelos que dão certo. A gente tem que se inspirar em formas de gestão que sejam de fato efetivas, que sejam de fato acolhedoras e que traga a cultura, que traga a população. Porque quem perde não é só as trabalhadoras e os trabalhadores, é toda a população. Porque a arte, a cultura, ela traz desde os empregos, que a gente tem o dado que em 2022, 308,7 mil novos postos de trabalho foram estabelecidos pela cultura. E a gente tem dessa forma a necessidade que essa casa, onde vocês, vereadores e vereadora, onde a gente tem essa dinâmica, essa casa aberta para toda a população está aqui, que seja revisto, que seja feito esse reparo que é necessário. Que a gente olhe de fato para a cultura, que se cultura significa cuidar, a gente espera que vocês cuidem da cultura, que o executivo cuide da cultura, porque nós, cidadãos, e membros da sociedade como um todo, enquanto cidadão, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está se articulando, a gente está buscando esse engajamento, a gente está trazendo essa luta. Então a gente espera que de fato a cultura seja cuidada em nossa cidade, porque Rio Preto merece, os cidadãos precisam, e os trabalhadoras e trabalhadores da cultura necessitam. É isso. Ok. Agradecer ao Eduardo. Acho que nós vamos ter... O momento musical, por favor. Olha lá, vamos lá.